nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Pedimos a Deus que nessa manhã abra nosso coração para ouvi-lo, para nos tornar mais maduros na fé, para que nós possamos aprofundar mais no conhecimento a Ti, Senhor. É o que te clamamos nessa manhã. Bom dia. Daqui do estacionamento do trabalho, seja onde for, nossa missão é anunciar. É isso que as leituras de hoje vão nos trazer. As leituras que a igreja hoje nos propõe estão em Atos 17, capítulo 17, versículo 15, 22 e até o capítulo 18, versículo 1. O Salmo é o 148 e o Evangelho é o de João 16, de 12 a 15. E o Espírito Santo hoje nos toca o coração. É o próprio Deus que nos fala através, da voz do Espírito Santo. Que a nossa missão é anunciar. A do Espírito Santo é convencer. E nós precisamos entender que anunciar e convencer são coisas diferentes. São Paulo vai nos ajudar aqui nos Atos dos Apóstolos. São Lucas está ainda relatando as andanças de Paulo. O anunciador, ele caminha, como são belos pés dos mensageiros. E aí então agora Paulo está em Atenas. Atenas, uma cidade que cultua muitos deuses. E São Paulo, com muita sabedoria, ele observa Atenas, ele observa as coisas, porque o anúncio, ele não pode cair de paraquedas na cabeça de alguém. O anúncio, ele tem que vir a partir de uma observação e de uma escuta de onde estamos, porque aquela verdade, aquela realidade, ela é fundamental para quem anuncia. Porque a partir dela podemos dizer do que alguém ainda não experimentou. Então Paulo andando por ali, vendo vários cultos, várias imagens de deuses ali, porque eles não criam em um só Deus, mas tinha um lugar que estava, um lugar que estava lá escrito ao Deus desconhecido. Que Deus desconhecido é esse que o povo que tinha tantos deuses para nome tinha um Deus desconhecido? Foi a deixa que São Paulo precisava. Sabe, esse Deus que vocês não conhecem, é desse que eu vou falar. Aí você pensa, eles conheciam todos os outros, mas esse eles não conheciam. E a palavra de Paulo, ela veio a partir da falta daqueles. Como muitas vezes nós precisamos entender que cada um traz uma necessidade, uma carência, uma falta. E se nós abrirmos nossos ouvidos, nós vamos conseguir alcançar. A vida daquele que anuncia é também a vida de quem ouve, Então, São Paulo, essa é uma lição muito grande, já fica aqui, São Paulo já nos deixa uma grande lição, porque é daquilo que eles não conhecem, é da necessidade, a partir da necessidade que ele vai falar. E então eles ouviram sobre a realidade que Paulo trazia, que era revelar Jesus. E que bonito, Então eles ouviam, mas não escutavam. Eles não entendiam o que Paulo estava dizendo. Muitos, mas outros ouviam o que Paulo dizia. Essa é outra lição, Porque ser missionário é bem assim. Tem dias, e ontem mesmo eu falava sobre isso num grupo, tem dias que parece que sua palavra perdeu. Mas nós não podemos pegar na vaidade e acharmos que somos nós que não estamos sendo ouvidos, porque não somos nós que estamos falando, É o Espírito Santo que fala em nós. E a missão de Paulo, então, era anunciar. A missão de convencer é do Espírito Santo.
E nós não precisamos achar que nós que vamos convencer, porque essa missão é dada ao Espírito da Verdade, como nós vamos ver no Evangelho. E Paulo ali, então, muitos não deram ouvido, especialmente quando Paulo foi dizer que desse Deus que ele estava falando, que não habita um templo, que não necessita das ofertas, não necessita deles para que esse Deus exista, né? Então Paulo vai convidá-los ao arrependimento e à conversão. E Paulo vai dizer então sobre algo que para eles era muito difícil compreender. Ele ressuscitou dos mortos. Este Deus que eu estou falando, ele ressuscitou dos mortos. E ele vai falar de Jesus como o Filho do Deus que está vivo então, que estava vivo então, esteve vivo entre nós, mas que morreu e ressuscitou. Isso para eles foi demais, a cabeça deles e muitas vezes a nossa, né? Muitas vezes nossa fé está tão fraquinha que nós não entendemos que Jesus ressuscitou por nós e que se fez pão e vinho. Então, essa missão de Paulo, ela não foi de tanto sucesso, mas muitos ouviram. Ali teve pessoas que ouviram Paulo, que creram e que transformaram sua vida. E Paulo dali foi para Corinto, e seguindo a missão, porque a missão é essa, ela segue. Tá tudo bem se alguém não te ouviu, e eu preciso compreender que eu não preciso travar batalhas para ser compreendida, entendida. A minha batalha é comigo mesma, de vencer as minhas tribulações diárias para que eu continue na missão de anunciar, de evangelizar, de catequizar. A parte do Espírito da Verdade é dele, do Espírito Santo. O Salmo vai nos falar de um louvor universal daquele que tudo criou. Olha só, né? O Salmo ele vai reforçar o que Paulo estava dizendo. Devemos louvor àquele que tudo criou. Louvemos o Senhor por tudo que ele criou, porque todos nós somos criação dele. E o Evangelho, né? O Evangelho, São João continua nos dizendo sobre, nos relatando o discurso de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. É continuação de ontem. Jesus ontem disse que o Espírito Santo é o Paráclito, e aqui ele vai dizer: eu ainda tenho muitas coisas. Ele está dizendo para os discípulos dele, está dizendo para nós também, né? Porque o nosso entendimento, ele caminha muito parecido com o entendimento dos discípulos, né? Começamos de modo muito imaturo, mas nos aproximando de Jesus, aprofundamos na fé. Então, Jesus ainda vai dizer ali: ainda tenho muitas coisas para dizer-vos, olha, mas eles não estavam prontos. Olha, se os atenienses também não era isso que estava acontecendo, eles não estavam prontos para ouvir tanta coisa que Paulo tinha a dizer, porque estavam num ponto da fé muito, muito, muito distante ainda, né? Então, para eles era muito difícil entender, e para os apóstolos, Jesus está nos dizendo aqui que também era muito difícil entender. Existem coisas que vocês ainda não estão prontos para ouvir. Era o que Jesus nos dizia a eles e nos diz hoje, né? Ele fala assim: mas não as podeis suportar agora. Como a verdade de Deus é difícil suportar. E aí, então, ele diz que enviará o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, né, ele não fala por si, mas ele fala sobre o que ouviu e anunciará, ensinará toda a verdade. Olha só como nós precisamos entender o mover de Deus na nossa vida.
existe o que anuncia e existe o que convence. Eu não posso dissociar nenhuma das pessoas da Trindade e achar que eu devo me dedicar ao Espírito Santo, ou me dedicar à pessoa do Filho, ou me dedicar à pessoa do Pai. Não. A Trindade talvez isso seja algo que faça parte do que é difícil suportar entendermos, que a Trindade, ela é indissolúvel. A unidade que Deus nos propõe como igreja já vem através da Trindade, que é indissolúvel. E ele vai dizer que o Espírito da verdade o glorificará Jesus, e há de receber o que é meu. O Espírito da verdade vai receber o que é meu. E ele diz que ele recebeu o que é do Pai. Olha como é indissolúvel, né? E anunciará. Amemos a verdade. Como que é interessante, Padre Paulo Ricardo, na reflexão dele, ele fala, né? O amor precede a verdade. Como é mais fácil primeiro amarmos, sentirmos nosso coração ardendo por Jesus, mas é necessário que nos preparemos para suportar a verdade. Meu Deus, né? Este é o Deus que nos criou. Este é o Deus que habita em nós, né? Deus quer preparar nosso coração para conhecê-lo. Então, primeiro, ele nos ensina a amar, mas depois nós precisamos suportar o que é necessário, que é a verdade. Porque Jesus é o caminho que o amor nos ensina a andar. Ele é a verdade que o Espírito Santo nos ensina a suportar. E ele é a vida. E só chegaremos neste ponto quando caminharmos, suportarmos a verdade e alcançaremos então a verdadeira vida, a vida eterna, a vida com Cristo. Uau, que leitura maravilhosa! Por isso nossa missão é anunciar. O resto é com o Espírito Santo da verdade que vai convencer. Que maravilha! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.